Olá, você que me assiste. Eu sou o professor Rodrigo Lopes, responsável pela disciplina de Fundamentos da Manufatura Sustentável na UTF-PR, no campus Cornélio Procópio. E nesta aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre sustentabilidade e manufatura verde e manufatura sustentável. Uma breve introdução. Eu estou usando como base para a nossa disciplina o livro Green Manufacturing, Aplicações e Fundamentos, do editor David Dornfeld. E, no entanto, eu tiro informações de outros materiais, de outras publicações da internet que, ao final da aula, eu as referencio. Então, um conceito que nós já vimos e discutimos é sobre desenvolvimento sustentável. Eu vou colocar aqui, eventualmente para que eu possa usar uma caneta, mas o desenvolvimento sustentável ele foi definido como um desenvolvimento que atinge, né, as necessidades presentes sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas necessidades, às suas próprias necessidades. Ou seja, nós devemos nos desenvolver como instituições, como cidades, países, como um todo, a humanidade como um todo. Nós devemos, para que seja um desenvolvimento sustentável, nós devemos nos desenvolver de uma forma que nós não afetemos o desenvolvimento das gerações futuras, né? As necessidades das gerações futuras. E, infelizmente, o que nós temos atualmente é que nós, com o nosso padrão de consumo e produção, nós temos sim afetado, né, colocado em risco, na verdade, as necessidades das próximas gerações, né? Aqui ao lado direito nós temos uma figura que representa como, né, biosfera, sociedade e economia estão interligados. Podemos imaginar que aqui no centro, essa seta, que eu vou marcá-la aqui, né, e que vai até lá embaixo, marquei em vermelho, essa seta seja um fio e que esse fio ligue esses três pratos em três níveis. Muitas vezes, né, e o foco da sociedade até há algum tempo era principalmente o foco econômico, né, e ainda é em muitos casos, nós pensamos na parte econômica dos negócios, né, na parte econômica dos países, e deixávamos de lado sociedade e meio ambiente, né? Principalmente o meio ambiente, em muitos casos, né, ele era deixado de lado. Sabe-se hoje, com o desenvolvimento do conhecimento, que esses três, né, que depois nós chamaremos de pilares da sustentabilidade, então o meio ambiente, biosfera, sociedade e economia, né, de certa forma, eles estão interligados, né? Então imaginemos que se eu corto esse fio, né, e deixo de lado a biosfera, consequentemente nós teremos impactos na sociedade e na economia. Então é muito importante que nós entendamos, né, todo o processo, né, então o desenvolvimento sustentável, como uma cadeia interligada, onde as ações as ações no meio ambiente, as ações na sociedade e as ações na economia, elas trazem efeitos em todas essas três
frentes, né? Que, como eu disse, nós chamaremos de pilares posteriormente, né? Então, quando nós falamos sobre desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável, ele pede, né, esforços combinados de forma a construirmos um futuro inclusivo, sustentável e resiliente para as pessoas e para o planeta, né? E aqui ao lado nós temos essa representação. Então, como eu disse anteriormente, né, e essa figura eu tirei de uma página, né, das Nações Unidas. Então, esse diagrama nos mostra aqui que esses três aspectos, né, esses três pilares, eles estão interligados. E eu só digo que algo é de fato sustentável, estou marcando aqui em vermelho, né? Eu só digo de fato que algo é sustentável quando eu consigo atender aos requisitos sociais, ambientais e econômicos de acordo com o ponto de vista ou de acordo com o foco que eu estou trabalhando. Ou seja, se eu estou observando uma indústria, uma empresa, essa empresa só é sustentável se respeita esses três pilares: o social, o ambiental e o econômico. Por trás disso, né, nós ainda temos o sistema de parceria e a paz, que daqui a pouco eu vou mostrar, mas nós já conversamos sobre isso. Todos esses itens, né, aqui representados estão dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Obviamente, o que acontece é que quando trabalhamos com desenvolvimento sustentável, é possível que trabalhemos alguns aspectos somente, né? Então eu consigo, por exemplo, trabalhar o lado social e ambiental, eu consigo trabalhar o lado ambiental e econômico, e eu consigo, por exemplo, trabalhar o lado social e econômico. E aí eu peço que você que está me assistindo reflita em relação ao nosso cotidiano, de forma geral, se muitos dos requisitos ou muitos das propagandas que a gente recebe, os estímulos de propagandas que a gente recebe, que se dizem empreendimentos sustentáveis, se realmente eles aplicam esse conceito que nós aprofundaremos ao longo desse curso. Então, para o desenvolvimento sustentável, né, é crucial que nós trabalhamos de forma harmoniosa esses três elementos, né? O crescimento econômico, a inclusão social e a proteção do meio ambiente. Esses elementos interconectados, né, e todos são cruciais para o desenvolvimento, né, da sociedade de forma geral, mas para o bem-estar das sociedades e dos indivíduos, né? Então, é fundamental que nós trabalhemos esses três aspectos, né? Esses três aspectos, os três pilares da sustentabilidade, e isso vale também, né, para manufatura sustentável. Então, quando eu falo em manufatura, né, em produção, para que o meu processo de manufatura ou a empresa manufatureira, né, ela possa ser considerada sustentável, para que eu possa considerar que essa empresa, a manufatura, ela contribua para o desenvolvimento sustentável, ela deve obrigatoriamente observar, né, esses três
elementos, né, cruciais, e que são economia, sociedade e meio ambiente. Então, essa figura aqui do lado, ela traz algumas informações que eu tirei de um relatório da OCDE de 2011, né, de alguns aspectos, né, que a manufatura sustentável deve observar, né? Então, do ponto do meio ambiente, né, por exemplo, minimizar o uso de substâncias tóxicas, né, usar energia e recursos de forma eficiente, né, usar materiais e energias que sejam ambientalmente corretos, né, minimizar o desperdício e as emissões, do ponto de vista da sociedade, né, boas condições de trabalho, né, respeitar os direitos humanos, ter boa relação com as comunidades, né, que estão envolvidas no processo de manufatura de forma direta ou indireta, do ponto de vista de economia, criação de empregos, né, contribuir para a economia local, combater a corrupção, fazer investimentos em infraestrutura, né, caminhar no sentido de inovação, pagar taxas impostos de forma responsável. Ou seja, todos esses elementos, na verdade, eles estão inseridos, né, inclusive, em acordos internacionais que os países, né, fazem e que obrigam, né, as empresas a cumprirem muitos desses elementos. E para que a gente parta no sentido de buscar o desenvolvimento sustentável, buscar a manufatura sustentável, devemos respeitar, né, esses elementos que estão lá nos 17, né, nos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, que a gente vem trabalhando neles, né? Nós trabalhamos em outra aula a respeito desses 17 objetivos, que passa desde eliminação da pobreza e da fome, trabalhando, né, inovação na indústria e infraestrutura, vida embaixo d'água, vida na terra, né, ações, o 13, ações em prol do clima, ou seja, são 17 objetivos interligados que juntos, né, nós temos o compromisso, inclusive o Brasil tem esse compromisso até 2030, né, de promover esses 17 objetivos. Nós caminharemos para uma sociedade, para uma humanidade melhor, né? Essa é a esperança e, como eu disse, o Brasil é signatário desse acordo que estabelece esses 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. E aí você pode me perguntar, mas dizem que o desenvolvimento sustentável, né, ele traz prejuízo, pode trazer prejuízo para a empresa, porque é caro, o retorno é demorado, então economicamente, ou seja, economicamente, trabalhar questões sustentáveis não é algo economicamente viável, né? Mas existe uma pesquisa que foi feita recentemente, não tem muito tempo, é datada do ano de 2017, e foi feito pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Negócios, né, e que trata do assunto, onde se chegou à cifra de 12 trilhões de dólares de novos negócios, né, e geração de valor, o que equivale a 10% do produto interno bruto, né, o mundial, né, para o ano de 2030. Né? E aqui tem uma reportagem
dizendo que é mais do que filantropia, né? Então, trabalhar os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, trará e traz a oportunidade gigantesca para o setor privado, né, estimada em 12 trilhões de dólares. Obviamente, o que acontece é que esses dados são relativos a um período anterior à pandemia, mas e não foram renovados, mas é bem possível que essa necessidade tenha até aumentado com a pandemia. Se não aumentou esse valor ou reduziu, com certeza as oportunidades, acredito eu, estão postas, né? E nós estamos sendo movidos a agir de forma diferente, que é o que ações relacionadas à sustentabilidade nos pedem a todo momento. Mas existem de forma direta, né, ações, né, razões para que as companhias elas busquem, persigam a sustentabilidade, né? E aqui a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos ela traz 5 itens, né? Então 5 razões para que uma empresa ela busque, uma companhia ela busque a sustentabilidade, ela persiga a sustentabilidade, né? Então a sustentabilidade ela traz, né, ela pode produzir e deve produzir o aumento da eficiência operacional, né, pela redução de custos e o descarte de material, né, o desperdício. Ela é uma forma de responder, né? Então a empresa vai responder de uma forma para angariar novos consumidores e, além disso, é uma oportunidade para que ela aumente a sua vantagem competitiva, né? Porque é um ramo novo, né? Trabalhar-se de forma sustentável, mesmo que seja difícil, é algo novo, né? Ela protege e fortalece a marca e a reputação, né? Além disso, ela faz com que a confiança pública sobre a empresa, né, construa uma confiança pública maior do que possa existir antes. Porque a mentalidade das pessoas, pode ser que no Brasil essa mentalidade ainda não esteja mudando tão fortemente, mas em outros lugares do mundo essa mentalidade tem mudado e existe uma tendência para que no futuro pressões sociais em relação à sustentabilidade, principalmente pelas previsões científicas, né, das consequências por exemplo, do aquecimento global, fará com que as pessoas elas se preocupem mais com questões de sustentabilidade e pressionem as empresas a agirem de forma mais sustentável e que busquem soluções sustentáveis, né? Além disso, né, outra razão, né, construir a viabilidade de longo prazo e sucesso do negócio, né? Então, viabilidade e sucesso do negócio tendem a estar vinculado ao investimento em ações relacionadas à sustentabilidade, né? Além disso, existe a tendência, e em muitos países isso vem acontecendo, né, que restrições regulatórias, né, elas façam com que, e já estão fazendo, com que as empresas, as companhias, elas façam movimentos no sentido da sustentabilidade. Além disso, novas oportunidades surgem a cada dia e essas novas oportunidades trazem consigo a possibilidade de angariar mercado, né? Justamente porque a sustentabilidade é uma necessidade. Nesse contexto, eu trouxe um exemplo, né,
que mostra empresas, né, no caso aqui uma empresa brasileira, que é a Seara, que observando o comportamento do consumidor tem feito movimentos para atender esse mercado consumidor. Parece algo simples, né, uma atitude simples, e que não tem, às vezes pode parecer que não tem relação com questões relativas à sustentabilidade, né? E aqui eu não estou fazendo julgamento de valor a respeito de qualidade do produto, nada disso, mas já observando que o consumidor tem tido uma tendência a reduzir o consumo de proteína animal, a empresa, por conta própria, já tomou a atitude de criar produtos que se assemelham àquele produto de origem animal, mas que são produzidos por origem vegetal. No caso aqui, ervilha, obviamente deve ter outros produtos, que é o hambúrguer, e o empanado aqui, que é feito de soja, né? Então, é um movimento que a empresa fez, né? Então, uma mudança de comportamento na empresa, porque o mercado consumidor pede essa mudança. Agora, imagine você que a gente esteja trabalhando com algo ainda maior em nível mundial. Então, essa mudança, apesar de parecer lenta, ela está ocorrendo, né? E por que as pessoas estão fazendo isso? Um dos motivos é este que eu trouxe aqui, que também tirei das Nações Unidas, onde mostra a quantidade de água que é utilizado, né, na produção, e isso é uma das métricas possíveis, né, o uso de água. No entanto, eu poderia usar aqui emissão de poluentes, por exemplo, CO2 e etc. Mas aqui a gente observa, por exemplo, né, que dentre todos os elementos que compõem um sanduíche, né, nós temos aqui, para a produção de uma folha de alface, 0,7 litros, 4 litros para 2 fatias de tomate, 151 litros para o queijo, 408 litros para 3 fatias de bacon, 83 litros para o pão e 2.500 litros para um único e apenas hambúrguer, né? Então, o consumo de água é muito alto, né? Além disso, ou seja, então, hambúrgueres feitos de vegetais, eles usam de 75% a 95% menos água, eles usam de 93% a 95% menos áreas, terra, e causam de 87% a 90% menos de emissão, né? Na verdade, a carne é um dos... E eu não estou fazendo propaganda para que as pessoas se tornem vegetarianas, veganas, etc. Mas fato é que a carne é um dos produtos, alimentícios que nós produzimos, né, como sociedade, que mais traz impacto negativo para o meio ambiente, né? E, obviamente, é algo que, na ponta do lápis, não é sustentável. No entanto, o que acontece? É importante a gente ressaltar que sem repensar de forma fundamental, né, a estrutura de recompensa do sistema de comércio que a gente tem, isso não vai mudar. Hoje, o nosso sistema, e eu não vou entrar no mérito disso porque não é minha área, mas o sistema que nós temos, ele não recompensa ainda de forma adequada, e por isso que muitos são desmotivados a praticar, adotar práticas sustentáveis, né? Então, o foco tem que ser totalmente repensado, né? Repensado de forma que seja ecoeficiente, né?
E é interessante que o que nós fazemos hoje, né, é o que está aqui, na maioria dos negócios. Nós colocamos, né, muita força de trabalho, recursos, né, na produção com materiais errados, né, no lugar errado, na escala errada, né, e nós entregamos usando modelos de negócio errados, né? Então nós tomamos muitas atitudes, né, erradas e que fazem com que o processo como um todo não seja um processo sustentável. Então é necessário que se repense todo esse processo, né? E isso obviamente traz uma série, vai trazer, já está trazendo, mas traz uma série de oportunidades no presente e no futuro, porque será uma necessidade, já, aliás, já é uma necessidade, né? É interessante o seguinte, existem pessoas, né, existem grupos comerciais, existem grupos dentro da sociedade, né, que não acreditam, não concordam com as previsões. E essas previsões aqui, nós estávamos lá no ano de 2013 e de lá para cá eu afirmo com certeza que mudou-se muita coisa, né? No entanto, a gente tem que observar o seguinte, existe uma previsão independente do que acontecer, né, com o meio ambiente, que não é algo que está acontecendo, que é algo muito bom, né? No Brasil a gente tem vários exemplos, mas existe uma perspectiva que o custo da energia, né, a disponibilidade de energia, né, o custo de tratamento e descarte, né, de produtos vai aumentar, né? Os materiais também o custo vai aumentar, ou seja, muitas coisas que estão relacionadas à manufatura, à produção de produtos tendem, seja produto manufaturado, alimentício, tendem a ficar mais caros, né? E, por outro lado, né, vários cientistas, pesquisadores acreditam que o meio para que nós atinjamos uma situação em que eu consiga dar conforto à maior parte da população mundial é a busca, né, por trabalharmos com o tripé da sustentabilidade de forma integral, sociedade, economia e meio ambiente. Isso nos trará uma qualidade de vida muito melhor, né? E aqui eu trago outro exemplo, na verdade começa com uma pergunta, né? Eu tirei esse material de uma página de Harvard, onde a pergunta é a seguinte: os carros elétricos podem se transformar, né? Podem se tornar verdadeiramente verdes uma vez e para sempre, né? E aí fica a pergunta, mas toda propaganda existente em relação aos carros elétricos, né, que depois ele vai chamar de EVs, diz que os carros elétricos fazem bem para o meio ambiente, né, que eles são o futuro dos nossos carros, são os carros elétricos e a Tesla, por exemplo, é a empresa que produz carros de maior valor de mercado, mesmo não produzindo carros como outras empresas que são muito maiores, né, produzem. Então, e aí ele afirma o seguinte: os carros elétricos, né,
os veículos elétricos eles parecem ser ecologicamente corretos, se você considerar a sua energia de operação e as consequentes emissões, né? Ou seja, quando eu estou dirigindo o carro foi produzido e eu começo a dirigir o carro, esses carros parecem ser mais ambientalmente corretos. No entanto, né, quando nós consideramos a quantidade de CO2, que é uma das medidas que nós podemos fazer, relacionadas aos materiais e a montagem, então os materiais e a montagem dos veículos elétricos, né, essas emissões são maiores do que carros tradicionais. Ou seja, durante o processo produtivo, um carro elétrico, um veículo elétrico, ele emite mais poluentes, ele faz mais mal ao meio ambiente do que um carro tradicional, um carro a combustão. Mas o que isso significa? Na verdade, né, o que nós devemos considerar aqui é que existe a fase de produção do carro e existe a fase de uso do carro, né? Isso com qualquer produto. Então, nós devemos considerar para que a gente tenha noção, né, de quanto é a emissão desses carros, né, seja o tradicional ou o elétrico, né, o veículo tradicional e o veículo elétrico. Eu devo considerar o que a gente está chamando aqui de embodied e operacional. Ou seja, o quanto de emissão existe dentro do veículo na fase em que antes da operação, então quanto de emissões ele produziu na fase de produção e quanto ele produz na fase de operação, né? A partir desse momento, né, se eu somar essas duas quantidades de energia, nós perceberemos, né, que o total de emissão do veículo elétrico é menor. Ou seja, durante a fase de operação, o veículo elétrico ele emite menos poluentes, né, obviamente, mas ele produz emissões menores do que os carros tradicionais. Então, no entanto, qual é a argumentação desta matéria de Harvard? Que ser melhor não significa ser ser um pouco melhor, estar sendo melhor, né, do que o veículo tradicional, não significa que ele é o melhor, ou seja, a melhor condição, né? E eles afirmam que esses veículos podem ser significativamente mais ambientalmente corretos, né, com inovação, né? E aí nós conseguiremos diminuir, né, essa quantidade de emissões, né, que eu produzo na fase de produção do veículo, que tem um dos principais elementos que mais emite, que produz emissões, é a bateria, é o item, acredito eu, mais poluente de um veículo elétrico. Mas isso é interessante, né? E basicamente como que é feito isso, né? Então, eu posso, é facilmente calculável a quantidade de energia, por exemplo, em quilowatt-hora, que é gasta para a produção de um veículo, seja tradicional ou elétrico. Após esse cálculo da quantidade de energia, né, e eu posso fazer esse cálculo durante a operação do veículo. Isso serve para qualquer elemento. Inclusive, eu posso considerar desde a fase de produção, uso e descarte, né,
como esse produto vai ser descartado. No caso, nosso exemplo é aqui o veículo, né? Então eu posso fazer uma conversão dessa energia em quilowatt-hora para, por exemplo, é uma das métricas, não é a única, mas é uma das métricas, para gases de efeito estufa, o CO2, por exemplo, né? E aí que faz a diferença. Por quê? Porque eu posso ter durante a operação e eu posso ter durante a produção, né? Eu posso ter fontes de energia diferentes. No caso aqui da figura de cima, nós temos, né, então vai ser diferente dependendo da fonte de energia. Então nós temos aqui energia elétrica produzida a partir do carvão. E nós temos embaixo, do lado direito, nós temos energias mais limpas, né, eólica e solar. Isso traz um impacto para a fase de produção do veículo, por exemplo. Isso significa que se eu estiver produzindo um carro em uma região onde a base, né, da eletricidade é fontes fontes menos limpas de energia, significa que durante a fase de produção eu tenho uma emissão maior, né, um CO2 equivalente, né, gases de efeito estufa que eu estou lançando, equivalentes à quantidade de energia, maior do que se eu estiver em um local onde a matriz energética ela é mais limpa. Então, nós devemos, sempre que estivermos trabalhando com esse tipo de análise, posteriormente nós entraremos em mais detalhes, quando formos tratar de ciclo de vida de um produto, mas nós devemos levar em consideração a matriz energética daquela localidade. Nesse sentido, né, voltando aqui, o Brasil ele tem uma matriz energética relativamente limpa, né, nossa matriz energética é baseada principalmente em hidrelétricas, né? Nós temos um potencial eólico muito grande e solar, e temos usado isso parcialmente, mas ainda assim a gente usa termoelétricas, que é o mesmo caso do carvão, né? Então isso nos traz, né, é possível observar de forma clara, né, que o impacto de um produto manufaturado ele está curiosamente ligado, né? Então, se eu for produzir um carro, por exemplo, né, depende do mix de energia que a gente está usando e vai mudar completamente, de forma dramática, como ele está colocando aqui, a emissão, né, o resultado de emissão de gás de efeito estufa no meio ambiente. Então, se eu produzir um carro aqui no Brasil, vai ser de uma forma. Se eu produzir esse mesmo carro nos Estados Unidos, será de outra forma. Então, tem um impacto grande a localização. E é interessante que, recentemente, por exemplo, tem havido movimentos na busca de instalar fábricas em locais onde a energia é mais limpa, a disponibilidade é maior, né? Agora, quando a gente fala de manufatura sustentável, então, o que é manufatura sustentável? E eu trouxe a definição, que é interessante isso também, né? O estudo da sustentabilidade é um estudo relativamente novo, né? Existem, por exemplo, quando a gente fala de definição de sustentabilidade, existe uma definição base, mas ao longo do tempo foram surgindo outras definições e muitas vezes não há consenso entre as definições. A mesma coisa pode acontecer em relação à manufatura sustentável, e eu trouxe uma definição aqui que é também da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né, e que diz, né, manufatura sustentável é a criação de produtos manufaturados por meio de processos
economicamente sólidos que minimizam negativamente os impactos ambientais enquanto conservam energia e recursos naturais, né? A manufatura sustentável também melhora, né, a segurança dos empregados, das comunidades relacionadas àquele produto, àquela empresa, né, e ao próprio produto. Então, essa definição de manufatura sustentável está relacionada com o que nós vimos e que nós podemos chamar os 3 pilares da sustentabilidade. Ou seja, nós, dentro de manufatura sustentável, devemos estar preocupados, né, e depois nós trataremos mais profundamente disso, porque pode ser que não seja simples, mas eu devo estar preocupado com o meio ambiente, a parte econômica e a parte social. Por isso, né, que existe, e vocês vão encontrar, inclusive o livro que eu sugeri tem esse nome, Green Manufacturing, né? Você pode encontrar em algumas situações, ou em várias situações, o termo green, né? E, por definição, essa definição eu tirei do livro, né, nós podemos definir green como tecnologias que são entendidas como aquelas capazes de atender a requerimentos, né, do projeto do produto, enquanto minimizam o impacto ambiental, né? No entanto, minimizar o impacto ambiental não significa, não é suficiente, pode não ser suficiente para uma condição de estratégia sustentável. E existe uma grande chance que não seja, né? Ou seja, eu trato particularmente a manufatura verde em relação à manufatura sustentável como um passo para a manufatura sustentável. No nosso caso, aqui no Brasil, eu acho importante eu passar essa possibilidade para vocês, né? Por quê? Porque a cultura de sustentabilidade, na minha opinião, ainda não é forte no Brasil, né? E há uma certa dificuldade. Então, muitas vezes, é importante, né, às vezes, um passo de cada vez. Então, às vezes, introduzir conceitos de manufatura verde com o objetivo de, no futuro, atingir a manufatura sustentável, né, digamos, um passo de cada vez, para quebrar uma cultura antiga, criar uma cultura nova. E é interessante, né, esse gráfico aqui, ele mostra a taxa de consumo ou impacto nosso, né, num passado, desde um passado recente, relativamente recente, até o futuro, onde nós temos aqui o que seria uma taxa de sustentabilidade aqui embaixo, né, que eu estou marcando aqui, né, a nossa taxa de consumo atual, que teoricamente constante e alta, a nossa taxa de consumo eficiente. Então, se nós melhorarmos, por exemplo, por meio de o sistema Toyota de produção, ou mesmo o Green Manufacturing, e o que nós necessitamos para, de forma geral, como humanidade, chegarmos, né, atingirmos a sustentabilidade. Ou seja, nós devemos reduzir drasticamente a taxa de consumo que nós produzimos, principalmente países mais ricos, onde nós podemos perceber aqui, né, o impacto que os setores trazem para o meio ambiente, consumo de energia, né? Aqui, por exemplo, amount of waste generated in the United States. Então, a manufatura é responsável por maior parte do desperdício, o descarte de materiais, né? Nós jogamos fora. Nós podemos observar aqui que o consumo de energia, também referente ao ano de 2013, acredito eu, né?
Então, manufatura 23% do consumo, então um consumo de energia elevado. E lá nos Estados Unidos eles têm um problema, como eu estava comentando, que o carvão, pelo menos naquela época, era responsável por quase 50% do mix de energia. Então a energia, boa parte da energia produzida nos Estados Unidos eram energia vinda do carvão, né, termoelétricas. E é interessante que, ao contrário do Brasil, 6,5% só vinham de hidrelétricas nos Estados Unidos. Então, além disso, a gente tem outras situações, por exemplo, gás natural, que também é poluente, né? Nuclear, que tem os riscos, como lá em Fukushima. Então, a gente tem eles tinham uma matriz e ainda tem uma matriz energética muito ruim e que traz um problema para a sustentabilidade. Não é à toa que os Estados Unidos são responsáveis pela maior parte da emissão de poluentes do mundo, né? O impacto ambiental deles é muito ruim. Nesse contexto, nós temos um exemplo positivo, né, do estado da Califórnia, que eu consegui localizar essa informação, está disponível nesse site aqui, onde ele mostra que, né, a matriz energética deles, né, e na verdade o consumo, né, então o total de emissões disso, na verdade, né, então 24% das emissões vem da área industrial, 41% vem do transporte, então por isso que muito provavelmente trabalha-se com veículos que poluam menos. Mas é interessante que o produto interno bruto da Califórnia vem aumentando ao longo dos anos, de 2000 a 2017, a população vem crescendo, né? E os gases de efeito estufa que eles emitem, então eles têm investido fortemente em programas para redução de gases de efeito estufa, reduzir esses gases de efeito estufa, e tem conseguido, né? Então, quando se avalia a quantidade total, não é tão grande, né? Mas é um percentual significativo para 15 anos, né? Na casa de 10%, mas quando observa-se os gases de efeito estufa per capita, né, e por produto interno bruto do estado, e o produto interno bruto a gente já conversou também, pode não ser, né, e geralmente quando a gente fala de sustentabilidade não é o indicador mais adequado, mas o estado da Califórnia, por exemplo, tem trabalhado nisso e tem conseguido ótimos resultados. É interessante também a gente pensar que grandes empresas de tecnologia surgiram na Califórnia, né? Então, o Google, Facebook e etc. Estão aí para comprovar que investir nesse tipo de questão, que é a questão da sustentabilidade, pode ser algo benéfico, né? E pode ser uma meta coletiva, que é aparentemente a meta coletiva do Estado, né? E aí, quando a gente observa, né, então essa aqui é a evolução, a gente já está caminhando para o final da aula, a evolução da manufatura sustentável. Então a gente tem a manufatura tradicional, né? A manufatura tradicional ao longo, desde a década de 1980 até 2050, a gente tem que surgiu, né, lá no Japão o sistema Toyota de produção, também conhecido como manufatura enxuta, Lean Manufacturing, né, que tinha como base a redução de desperdício. Isso fez com que o valor, né, para os stakeholders diminuísse bastante, aumentasse bastante. Depois a gente tem o conceito de Green Manufacturing, que é baseado em 3 R's, né, que são esses 3 aqui, que é reduzir, reutilizar e reciclar. E nós temos
a inovação com a manufatura sustentável, com 6 R's, que na verdade podem ser até mais que 6, né? Existem alguns artigos que já falam em mais que 6, eu encontrei até 9, mas deixei os 6 aqui, que já trabalha com a recuperação, o reprojeto, o redesign e a remanufatura do produto, né? Então, e aí a gente pode observar dessa forma, né, a evolução das estratégias de manufatura. Aqui nós temos à esquerda, né, uma manufatura tradicional com pré-manufatura, manufatura e uso, né? E o que era descartado simplesmente ia para, na verdade, naquela época, ia para um lixão, né? Hoje em dia vai para um aterro sanitário. E aí entra o conceito de Lean Manufacturing, né? Graças à Toyota, onde já começou a se trabalhar com o conceito de redução, mas não é manufatura sustentável, não inicialmente, obviamente, traz impactos para questões sustentáveis, mas o foco não era isso, o foco era outro, né? Era foco na redução, e aí, consequentemente, redução de custos, né? Depois nós temos, e que pode ser facilmente aplicado para a nossa realidade aqui no Brasil, que é o Green Manufacturing. Então a gente tem o reuso, a redução e a reciclagem, e nós chegamos à manufatura sustentável. Pode ser que esse conceito no futuro mude, né? Na manufatura sustentável, onde a gente tem a redução, o reuso, a remanufatura, né? o design do produto novamente, o reprojeto, a reciclagem e a recuperação desse produto. Então, hoje, né, diria eu que para que nós observemos, né, um processo e tenhamos condição de afirmar que é um processo de manufatura sustentável, ele deve possuir, né, respeitar esses 6 R's, né, e aí nós chegamos a uma situação que nós chamamos de análise de ciclo de vida de circuito fechado. Enfim, encerramos nossa aula por aqui. Espero encontrá-la em nova oportunidade. Aqui estão as referências bibliográficas da nossa aula, né? Além disso, alguns links foram disponibilizados ao longo da aula, estarão disponíveis no Moodle. E muito obrigado pela presença, pela audiência, e encontro você em uma outra oportunidade.